Olá, pessoal. Voltamos aqui para tratar do nosso tema das licitações e contratos administrativos, retomando rapidamente o que falamos na aula anterior, é que as licitações são instrumentos, né, dado à administração pública para que ela possa exercer as suas funções, né, exercer e cumprir os deveres estabelecidos em lei por meio de determinados instrumentos, dentre eles a licitação, né, e, consequentemente, os contratos administrativos. Então, dando continuidade ao nosso tema, nós vamos falar agora muito rapidamente sobre as licitações e os contratos no ordenamento jurídico brasileiro. Relembrando também o que a gente acabou tratando lá na aula anterior, nós temos muitas leis, né, tratando sobre, às vezes, sobre o mesmo instrumento jurídico, né, sobre o mesmo instituto, e é importante, a gente não tem uma codificação do direito administrativo, então a gente vai ter que estudar várias leizinhas aí que trazem regimes jurídicos de institutos específicos dentro da matéria de licitação e contratos administrativos. Então, é por isso que é importante a gente ficar bem atento aqui, né? A matéria é complexa, cheia de detalhezinhos, e então é importante que a gente tenha em mente que existem as principais leis que a gente não pode deixar de conhecer, né? E quais são elas? Bom, a mais famosa de todas, a Lei 8.666, lá de 93, que é ainda a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, né, que nós vamos estudar na aula de hoje, uma primeira parte. A Lei 10.520, de 2002, que é a Lei do Pregão. A Lei 12.462, de 2011, que é a Lei do RDC, a Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. A Lei 13.303, de 2016, que é o Estatuto das Empresas Estatais e rege, né, num dos seus capítulos, a forma de contratação e de licitação das empresas estatais. Bastante, já não é mais tão recente. Essa recentíssima, que é a Lei 14.133, que é a nova 8.666, como dizem alguns doutrinadores, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A gente vai estudar todo o regime de transição dela, tá bom? Aí nós temos também, tratando um pouquinho de licitação e de contratação, mais especificamente em relação às concessões, a Lei 8.987, de 95. Também ao seu lado, a Lei 11.079, de 2004, que é a Lei das PPPs. E o fundamento constitucional, que a gente já falou. Existe uma lei também que a gente vai tratar junto ali da 8.987, que é a 9.074, também de 95, que também trata de concessões, né? E aí vai tratar um pouquinho da contratação. E ela é uma leizinha, às vezes, muitas vezes esquecida, como pode ver, até nem reunir aí justamente de propósito, porque lá na frente a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre a importância dela e de onde ela vem, mas a gente sempre estuda ela em conjunto com a 8.987, que é, de fato, a principal lei geral de concessões. E aí, a vida do concurseiro, coitada, é essa. Eu achei esse meme na internet, achei muito curioso, porque a gente vai aqui fazer um exercício de adivinhação, né? Nós vamos tratar sobre várias questões relacionadas a 8.666, 10.520, que já estão muito consolidadas na doutrina, já estão consolidadas na jurisprudência dos tribunais de contas, do judiciário. E aí tem uma lei nova que ainda mal foi aplicada, se é que já foi aplicada em alguma questão, mas está vigente, né? E a gente vai precisar lidar com ela, vai precisar lidar com essa realidade. Então, como é que eu vou estudar duas leis de licitações ao mesmo tempo? Pois é, gente, mas eu vou tentar aqui facilitar, pontuar as diferenças, mostrar o que veio de novo. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já conhece, né? E se liga, além de tudo isso que eu falei, lembra que eu falei para vocês que existe um probleminha de competência de legislar dentro da matéria de licitações e contratos? Pois tá aqui. Regina Roca já nos ensina. Se liguem, a competência para legislar sobre licitações e contratos administrativos é comum a todos os entes federados. Então, gente, todo mundo legisla. Porque às vezes a licitação ou a contratação administrativa, ela precisa ter algumas especificidades a depender do lugar. Então, isso aí é levado em consideração na hora de estabelecer a competência para legislar, lá na Constituição Federal. E tá aí. No estado de São Paulo, a gente tem
a Lei 6.544 de 89 e no município a Lei 13.278 de 2002, que tratam de licitações e contratos administrativos, tá? Então, além da 8666, além de todo aquele rol de licitações, de regimes de licitação que a gente tem aí espalhados em diversas leis, além da lei federal nova de licitações, além das leis de concessão, que também temos leis estaduais, temos aqui as duas grandes leis do Estado e do município de São Paulo. Só a título de exemplo em relação às competências para legislar em relação às licitações e contratos administrativos. Bom, vamos falando do que a gente conhece, vamos falar do que já está mais na nossa cabecinha, do que está mais fácil para a gente lembrar, que é a Lei 8666. E qual a importância? Por que ela é a lei geral? Se você está me dizendo, professora, que existe uma competência comum para legislar, por que ela é a lei geral? Pois bem, a Lei 8666 ela tem dois caráteres, né? Ela tem duas naturezas. Ela tem o caráter nacional e ela tem o caráter federal. Então, naquilo que ela estabelece conteúdo mínimo que deve ser atendido por qualquer que seja a legislação que seja editada, ou seja, você não pode vir o Estado de São Paulo e editar uma lei que piore a situação daquele procedimento para fins do administrado, do partícipe daquele procedimento, daquele interessado, a Lei 8666 terá, então, seu caráter nacional, ou seja, ela é um parâmetro mínimo para qualquer legislação que estabeleça regras de licitações e contratos administrativos. Um exemplo bobo só para a gente entender. Prazos de recurso. Os prazos de recurso na Lei 8666 geralmente são de 5 dias úteis. Isso é um mínimo garantido ao interessado, enfim, ao terceiro que pretende recorrer de determinada licitação ou que pretende impugnar. Esse prazo, por ser um direito, né, estabelecido ao administrado, por ser um direito estabelecido aos interessados, ele é um mínimo que tem que ser obedecido. Se você diminuir esse prazo, você estaria piorando a situação do administrado dentro de um outro ente federativo. Então, neste ponto, este prazo mínimo tem caráter nacional, ou seja, é um guia, é um balizador para a criação de novas leis por outros entes federativos. Em compensação, existem regras que são específicas da União, né? E essas regras específicas da União, né, essas exigências de documentação, etc., pois bem, elas têm caráter federal, aplicáveis exclusivamente à União e àqueles que integram a sua intimidade, né? Assim, as pessoas jurídicas, os órgãos que estão submetidos, né, dentro da hierarquia, dentro da lógica da União. Então, aquilo se aplica exclusivamente à União e àquelas pessoas que são federais, né, aquelas pessoas jurídicas que são federais. E também nos casos de... Por isso que a gente fala que a Lei 866 é a lei geral, ela apresenta esse caráter nacional nesse sentido, tá bom? Então, quais são as finalidades da licitação? Lembrando que a gente falou lá atrás, o que é? Por que eu licito? É um procedimento administrativo que tem como objetivo, né, promover dentro de objetivos mínimos a possibilidade de contratação, a possibilidade de alienação, entre outros, a partir do atendimento de determinadas premissas e regras que estão estabelecidas na lei. E aí, dentro da lei, a gente tem algumas finalidades, ou seja, por que eu estabeleci determinadas coisas deste jeito? A gente sabe que, no fundo, é porque a administração pública está usando, está gastando, está alienando, está, enfim, fazendo todas essas questões com bens públicos, né? Com ativos públicos, com equipamentos públicos, com coisas que são públicas, não são dela. E, portanto, não são próprias, ela não pode dispor da forma que bem entender. E, por isso, ela tem que atender
dentro daquele regime jurídico estabelecido para a licitação, além de atender minimamente não, além de atender o regime jurídico administrativo como um todo, ela tem um conteúdo mínimo do regime jurídico da própria licitação, né? E aí, os objetivos principais que a gente sempre tem que ter em mente quando for pensar nas alternativas que fazem, que dizem respeito à licitação dentro de uma prova, por exemplo, e também na vida de vocês como analista, isso está coerente com o que pretende a lei ao estabelecer a sua lógica? Então, a gente volta sempre para o artigo 3º da Lei 8.666. Bom, primeiro de tudo que eu for pensar na lógica de licitação deve ser para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, o que não significa mais barata sempre. Por isso, a gente vai ver que existem vários tipos de licitação, né? Ou seja, critérios de seleção da proposta mais vantajosa, com base não só em preço, mas em técnica também. E às vezes a combinação desses dois fatores que é mais importante para a administração pública do que puramente uma proposta de menor preço. Às vezes você tem concurso que você nem tem dispêndio de dinheiro, mas você quer selecionar aquilo que é melhor para a administração pública. Né? É o caso, por exemplo, quando teve a licitação para o projeto de Brasília. Era um concurso em que a proposta mais vantajosa não era necessariamente o projeto mais barato, eu nem sei se houve um pagamento, ou se foi uma doação, se foi só um concurso que ganhou, você ganhou o projeto, mas sim aquele projeto que fizesse sentido para a construção da nova capital do país. Então, ali, o mais vantajoso não era só uma questão de preço. Então, assim, não vamos confundir. A proposta mais vantajosa vai depender de uma série de fatores. Às vezes, até as condições de pagamento são levadas em consideração. A garantia da observância do princípio da isonomia. Então, vocês que já conhecem o princípio da isonomia sabem que o princípio da isonomia é o princípio da igualdade. É o princípio de tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que eu tenho que, de alguma forma, dar igual oportunidade para todos aqueles que são interessados e garantir que os interessados tenham as mesmas condições de participação. Ou seja, eu vou colocar todo mundo no mesmo patamar e todos vão concorrer sem que ninguém tenha uma vantagem específica para ganhar. É claro que a gente sabe que aí, né, considerando escândalos recentes aí da nossa literatura jurídica brasileira, que as licitações foram justamente um meio de corrupção muito utilizado. E por quê? O que deixou de ser atendido? Você tinha uma vantagem indevida a um dos concorrentes. Obviamente, por meios escusos, mas era justamente a quebra do princípio da isonomia. E a licitação, assim como o concurso público, ele é justamente uma das formas de dar concretude a este princípio, que compõe não só o objetivo da licitação, ou seja, um princípio do regime jurídico específico da licitação, mas um princípio norteador da interpretação do direito administrativo como um todo. A administração pública não deve tratar de forma a dar vantagens para determinados administrados em detrimento de outros, assim como não deve perseguir determinados administrados por razões específicas de cada um daqueles administrados. A administração pública ela deve tratar a todos de forma igual, quando em iguais situações, e deve tratar de forma desigual, na medida da desigualdade, quando em situações desiguais. A gente vai ver que existe, por exemplo, dentro do Instituto da Licitação, o impacto ficto, ou seja, em que você coloca pessoas que têm uma determinada desvantagem por ser uma empresa, para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou, enfim, os correlatos, né, a esses institutos, a gente dá a eles, se ele tiver uma diferença de até 10 ou 15% do primeiro lugar, é como se eles estivessem empatados. Justamente por quê? Porque
porque ele está em situação de desigualdade em relação ao vencedor, se aquele vencedor não for uma microempresa. Então, eu preciso equalizar, colocar eles no mesmo patamar. Para isso, eu dou essa brecha desse valorzinho a mais aí, dou a oportunidade da microempresa poder dar esse desconto e se equalizar e rolar esse empate e, eventualmente, aí na condição de microempresa, ela sai como vencedora. Por quê? Porque é do nosso interesse que a gente faça com que as empresas se desenvolvam dentro do nosso país. E a gente é um país de muitas microempresas, então é muito importante que a gente faça o desenvolvimento dessas empresas e a administração pública ela tem que dar o exemplo, né? Se ela, na condição de administração pública de Estado, não for aquela que dá oportunidades para as microempresas, por que é que o privado fará, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda o princípio da isonomia e entenda que, mesmo essas questões que aparentemente dão vantagem para um determinado grupo, né, estabelecidos na própria lei de licitação, é justamente a concretização do princípio da isonomia. E promover o desenvolvimento nacional sustentável. Isso é muito importante porque, primeiro, a gente fala muito sobre sustentabilidade hoje no mercado privado, né, que orienta bastante também as questões públicas. A gente fala muito sobre o conhecido relatório ESG, que é o Environmental Sustainability and Governance. É uma medida internacional de avaliação geral de sustentabilidade, né, que leva em consideração questões ambientais, questões de governança e questão de sustentabilidade, que hoje têm sido muito trazidos para dentro da ideia de administração pública, da forma de gestão da administração pública, né? A gente vai ver que várias novas leis vêm trazendo a ideia de sustentabilidade, de compliance, enfim, de governança administrativa, que é fundamental para a rastreabilidade e accountability né, a responsabilidade dos tomadores de decisão, e de colocar a responsabilidade nas caixinhas certas. Então, o desenvolvimento nacional sustentado leva em consideração não só a questão ambiental, mas justamente o desenvolvimento do mercado nacional. Então, colocar empresas brasileiras em vantagem em relação às empresas estrangeiras, né? A gente vem tendo um movimento muito grande agora não mais, acho que deu uma arrefecida, mas a gente vinha tendo um interesse muito grande. O Brasil é um país muito rico em muitas áreas e portanto, você tem um interesse e é uma potência, independentemente de qualquer coisa, é uma potência, e é um país que né, tem sua visibilidade em relação às empresas que querem vir para o Brasil para investir, sabem do potencial econômico do Brasil, e de alguma forma a gente precisa preservar o nosso mercado nacional. E para isso, um dos objetivos da contratação da administração pública, voltamos naquela ideia do exemplo, né? Ela tem que dar essa vantagem para o mercado nacional, justamente para prestigiar o nosso mercado, em detrimento do mercado estrangeiro, que muitas vezes, né, às vezes é realmente mais competitivo. Então, se a gente tiver oportunidades iguais para ambos, talvez a gente sempre saia perdendo. Então, dar essa garantia de desenvolvimento nacional sustentável em determinadas situações, obviamente, já estabelecidas em lei, é fundamental para o crescimento do nosso mercado nacional. E aí vamos entrar propriamente na licitação, né? Então, o que é a licitação? Como é que funciona? A gente falou que ela é um procedimento administrativo, então ela é um encadeamento de atos administrativos sequenciais, né, e decorrentes lógicos um dos outros. Então, como que a gente fala de licitação? Quando a gente fala de licitação, o que a gente está falando? A gente está falando da fase interna, que é aquela que abrange todos os atos anteriores à publicação do edital. Então, todos os estudos de preço, né? Enfim, para que você tenha um preço base no seu edital, para que você tenha a capacidade de aferir se o preço que está sendo dado é inexequível ou não dentro de um julgamento, né, de licitação, estabelecimento de quem serão, se a comissão de licitação é permanente ou não dentro de determinado município ou de algum ente federado, né? Então, estabelecimento de quem serão
os componentes da comissão de licitação, todos os estudos de mercado sobre a necessidade ou não de exigir-se marca, muitas vezes é possível, de entender a real necessidade daquela contratação, né, de fundamentar do ponto de vista econômico, social, de motivar os atos que levam à publicação daquele edital, e os estudos para determinar quais serão as exigências daquele edital. Porque quem estabelece o objeto, quem estabelece os limites de contratação, a modalidade de contratação, o tipo de licitação, ou seja, os critérios de julgamento de quem vai ter a melhor vantagem, a proposta mais vantajosa, tudo isso decorre de um estudo interno da administração antes da publicação do edital. Isso tudo já tem que estar no processo administrativo, cujo start para que se torne público é o edital, mas tem que estar lá, tudo bem fundamentado. Lembrando que a motivação é essencial em todos os atos administrativos. Então, para publicar um edital, antes você tem que ter uma série de estudos documentados dentro da administração pública. Eu vou construir um hospital. Legal, então eu vou contratar a obra. Tá bom. E aí eu vou construir aqui. Mas por que você vai construir aqui e não ali? Isso precisa estar documentado. Não, porque aqui existe uma demanda, o hospital mais perto, não sei a quantos quilômetros, ali você já tem um outro hospital que é mais próximo, não tem tanta essa necessidade, já tem um hospital que atende a população daquela região, nessa região que está aqui não, então eu preciso de uma construção, foi estudada a área que foi preciso, enfim, foi estudado o tamanho que esse hospital precisa ter para atender a demanda daquela região. Tudo isso tem que estar motivado. Mas você vai exigir experiência prévia em hospital ou apenas em empreendimentos dessa magnitude? Não, eu vou exigir experiência prévia em hospital. Por quê? Não, porque o hospital tem determinadas especificidades que não basta você saber construir um muro, você precisa saber mexer com os gases lá que o hospital, porque vai equipar o hospital, vamos supor, além, né, de construir. Então, você precisa saber estruturar um quarto de hospital, tem aqueles gases todos saindo da parede, você precisa, enfim, saber como alocar dentro da sua obra o lixo hospitalar. Então, tudo isso precisa estar motivado do porquê que você vai fazer determinadas exigências no edital, e por que aquele edital vai sair, por que aquela contratação é importante. Tudo isso é feito na fase interna. Existe um movimento para contratações mais complexas, geralmente por meio de PPP ou de licitações, ou de concessões, desculpe, de a fase interna ser terceirizada. Então, você faz um pregão, às vezes, ou uma contratação por meio de convite, enfim, ou um convênio entre entidades da administração pública, como o próprio BNDES ou o Banco Mundial, que é quem vai investir, né, quem é o dono do dinheiro, muitas vezes, nesses projetos. E esses bancos, enfim, essas entidades contratam por meio de licitação, com base em regimes específicos de licitação, eles contratam consultores jurídicos e econômicos financeiros, e às vezes de engenharia, dependendo do objeto que deve ser estudado, para que possa fazer toda essa parte interna. Então, vai estudar quais são as normas aplicáveis, o que precisa mudar dentro do esquema normativo, quais leis precisam ser autorizadas, quais leis autorizativas precisam ser aprovadas para que esse projeto possa sair do papel, quem são, fazer um market sounding, verificar quem são os potenciais interessados disso no mundo, entender, fazer um benchmark, entender como que isso funciona no mundo inteiro. Então, às vezes, essa fase interna ela pode até ser terceirizada em determinados casos, existe essa tendência, mas ainda que terceirizada, a responsabilidade é da administração pública e ela acaba, né, o seu limite, a fase interna, o limite dela é a publicação do edital. E aí a fase externa começa justamente com a publicação do edital, que deve conter todos os requisitos que constam do artigo 40 da lei. Então, vai ter lá o objeto certo, prazo, os prazos entre a publicação do edital e a entrega das propostas, quais são as exigências, né, que são feitas de entrega de documentação,
quando serão as sessões, enfim, as questões básicas que devem constar num edital. Ele pode ser impugnado administrativamente por qualquer cidadão, né? Ou seja, em até 5 dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas e para a abertura dos envelopes de habilitação. Às vezes não é a mesma data, mas geralmente é. Às vezes você pode entregar os envelopes num dia e a abertura dos envelopes sendo um outro. Então, fiquem atentos que são 5 dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. E decai desse direito o licitante que não fizer até o 2º dia antes. Então, você tem 5 dias antes dessa data para qualquer cidadão, e se você for um licitante interessado, você tem até 2 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação. Cabe à administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis. Às vezes, e é muito comum que vocês vejam mandados de segurança, né, e às vezes o Ministério Público é instado a se manifestar nesses mandados de segurança, porque a administração pública deixa de responder às impugnações ao edital antes da abertura dos envelopes, né? Porque você vê que até tem um conflito aí entre as datas. Mas é importante que essa impugnação seja, de alguma forma, respondida antes do edital, enfim, antes da abertura dos envelopes, porque a resposta ela pode gerar duas coisas, né? A primeira é a necessidade de uma republicação do edital, né, com a devolução do prazo, ou ainda pode implicar na alteração, né? As respostas dadas pela impugnação podem implicar na alteração da forma como a proposta será apresentada. Então, é muito importante que seja feito antes. Publicado o edital, impugnações resolvidas, tudo certo, data agendada para abertura, nós vamos ter a entrega dos envelopes. Que envelopes são esses, professora? Abertura de envelope. Bom, você vai ter basicamente o envelope da habilitação e o envelope do preço, tá? Eles são envelopes diferentes porque você abre em momentos diferentes, tá? Pela lógica original da 8666, isso foi modificado em outras leis, inclusive na nova lei de licitações e contratos administrativos, isso foi invertido, mas aqui na 8666 permanece essa lógica, e a lei estadual e municipal de São Paulo de licitação também foi uma das primeiras a inverter essa lógica. Você abre todos os envelopes de habilitação, avalia a documentação de todos os licitantes, e aí você os habilita ou não, ou seja, eles estão aptos ou não a continuar no procedimento, porque os documentos atendem enfim, aquelas exigências. E aí depois você avalia o envelope de preços. A tendência é da inversão, né, disso, inclusive, como eu falei, já veio na nova lei, é de que você abra os preços, classifique esses preços, né, de acordo com o critério de julgamento, com o tipo de licitação, e aí depois você abra a habilitação somente daquele que estiver em primeiro lugar. É muito mais eficiente, né? Até porque aqui você tem possibilidade de recurso a cada fase. Então, entregue os envelopes de habilitação, a gente já vai ver aqui quais são esses requisitos de habilitação. Entregues esses envelopes, você vai poder, depois da decisão de habilitação, ainda recorrer. Isso também é modificado com a inversão de fase. A gente vai falar disso mais para frente. Bom, dentro da documentação da licitante, são requisitos mínimos. Habilitação jurídica, ou seja, você precisa comprovar que aquela empresa existe, né? Então, regularidade de CNPJ, atos societários que sejam essenciais de acordo com a natureza societária de cada empresa, a qualificação técnica, e aí vai depender muito de edital para edital e do objeto do edital, então, atestados técnicos para determinadas coisas, e, enfim, se tem um corpo técnico, essa atestação técnica, ela tem uma série de regrinhas do Tribunal de Contas, então, o quanto ela pode representar na exigência de modo que você não direcione o edital, você tem um percentual que você pode exigir, né, do interessado, assim, você tem que comprovar que você já fez pelo menos o que represente X% daquela obra, né? É muito mais fácil falar em obra do que em serviço nesse ponto. Por que isso? Porque às vezes você não tem uma obra daquela magnitude,
mas você é plenamente capaz porque você tem uma obra que é 50% daquilo. Isso já é suficiente do ponto de vista técnico para que você avalie se a pessoa tem ou não condições técnicas de fazer aquela obra. Você não precisa necessariamente ter feito alguma coisa igual. Às vezes, se você exigir uma igualdade, você está diminuindo o mercado. Lembrando que a documentação e a lógica, né, vamos lá, voltando um pouquinho sobre a isonomia, é que você tem o maior número de interessados. Porque quanto mais interessados, mais mercado, mais competitivos os interessados ficarão, porque eles sabem que eles precisam ganhar de uma série de pessoas. Então, é muito importante que você tenha mecanismos dentro da documentação exigida que amplie, né, o número de interessados e não restrinja o número de interessados. Até porque isso pode gerar, de alguma forma, um direcionamento que a gente sabe que é proibido. A qualificação econômica financeira, geralmente comprovada a partir do balanço da empresa e determinado atingimento de determinados índices. Existem também várias regras do Tribunal de Contas dos estados e da União sobre as exigências desses índices, enfim, sobre quando e como eles podem ser exigidos. Esses índices eles têm sido, de alguma forma, impugnados pelos interessados, geralmente, porque existe uma preocupação de que a contabilidade não é uma ciência tão exata, então você tem formas de manipular determinadas questões contábeis. Então, existem outros indicadores que são mais objetivos e seriam mais interessantes para serem exigidos na habilitação econômica financeira, mas, de qualquer forma, existe sim ainda a exigência de índices que vocês avaliam a partir do balanço contábil das empresas. A regularidade fiscal, então, são as CNDs ou as certidões positivas com efeito de negativa, né, enfim, dos tributos federais, estaduais e municipais. Geralmente a exigência é federal, do estado onde está sendo licitado e do município onde vai ser realizado prestado serviço ou realizada a obra. E também regularidade trabalhista com as CNDs do TST, enfim, do Fundo de Garantia, enfim, todas as outras exigências, e uma declaração de que existe o cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, de que não há trabalho análogo à escravidão sendo praticado pela empresa. Essa é a fase de habilitação. Tá? E aí, o julgamento das propostas é a fase subsequente, como eu falei, dentro da lógica do 866, entre a fase da habilitação. Então, abre-se os envelopes, avaliam-se a documentação, lavra-se uma decisão que é publicada sobre quem são os habilitados. Dessa decisão, temos 5 dias úteis para recorrer, e aí só depois da decisão deste recurso, se houver, né, que é uma nova decisão, que há uma nova publicação dizendo, enfim, às vezes há uma ou não uma alteração da avaliação em relação a determinada habilitação, existe uma nova decisão. A partir dessa nova decisão é marcada uma sessão para o julgamento das propostas, onde são abertas as propostas de preço. A comissão de licitação é quem analisa a compatibilidade das ofertas que forem feitas, né, que contiverem dentro desses envelopes, com os requisitos exigidos no edital e classifica de acordo com o tipo de licitação, ou seja, o critério, a gente vai estudar quais são esses critérios que vai ser adotado e que consta lá do edital, tá? E são desclassificadas aquelas propostas que, obviamente, não atendam às exigências, né, do que está no edital. Então, lá fala que não pode vir nenhum desconto condicionado a determinada coisa, aí vem um desconto condicionado. Ou que determinado índice que vai aplicável à fórmula de reajuste não pode ser zerado, aí vem zerado. Então, se não atender às exigências de formulação da proposta, né, de base das premissas financeiras da proposta, está desclassificado. A proposta, quando ela é com um valor global superior ao limite, então, muitas vezes existe a lógica do edital é de ter um preço teto, e aí ganha quem der um maior desconto, e outras vezes, né, quem dá o menor preço,
E aí vem a pessoa e joga o preço acima, obviamente está desclassificado, ou aquela questão da execuibilidade, quando o preço, apesar de baixo, é inexequível, vai ter lá na frente pedidos de termo aditivo, de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, porque claramente não se podia executar aquele objeto naquele valor. Existe fórmula, né? Existe uma forma de aferir a execuibilidade de acordo com o que está na lei, a lei estabelece uma formulinha de como fazer essa execuibilidade, e quem deve avaliar isso é a própria comissão de licitação na hora da abertura das propostas. E aí a gente chega naquela questão do critério de desempate. Pode acontecer de ter empate entre duas empresas, ou do mesmo preço, enfim, ou, né, porque você tem a fase de habilitação e a fase de classificação. Na fase de classificação, às vezes, por uma questão, houve um empate. Havendo empate, você vai ter uma preferência sucessivamente, né? Ou seja, você tem que encarar esses requisitos de forma sucessiva na lei, primeiro o A, depois o B, depois o C, aos bens e serviços produzidos no país, desenvolvimento nacional do Brasil, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, desenvolvimento nacional do nosso mercado, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia aqui no Brasil, também é uma forma de desenvolvimento do nosso mercado e uma questão de sustentabilidade. Aqueles que são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargo para pessoas, né, com deficiência física ou psíquica, enfim, qualquer tipo de deficiência, ou para os reabilitados da Previdência Social, ou que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. A gente sabe que isso é um problema, né, recorrente nas empresas no mercado privado, de atendimento desses índices de reabilitados, de pessoas com deficiência, enfim, de PCDs. Então, é uma questão também de valorizar aquilo que é estabelecido na lei. E aí o impacto ficto, que ocorre quando você tem, além das propostas apresentadas pelas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte. Então, o preço delas, se elas tiverem 10% superior à proposta mais bem classificada, que seja de uma não microempresa, e aí no pregão esse percentual é 5%, mas aqui na 866 são 10%, a situação da microempresa, então vamos lá, ela fica em segundo lugar, porque ela tem 10% a mais no ponto de vista do preço, só que para fins da lei, isso é considerado como empatada, né? Se o primeiro lugar for uma empresa não microempresa e não empresa de pequeno porte, elas são consideradas empatadas, esses 10% não são levados em consideração. E aí ela é chamada na condição de microempresa pela comissão para avaliar se ela pode apresentar uma proposta inferior àquela que está em primeiro lugar, justamente por conta da sua condição de microempresa e por conta da valorização desse tipo de empresa aqui no Brasil, né? Da necessidade de valorização, como eu falei, do exemplo. E aí, nessa hipótese, se ela falar, eu faço, né, menos, não só a diferença é de até 10%, então eu faço menos do que aquele primeiro lugar, aí nessa hipótese o objeto vai ser adjudicado a ela. Tá? A próxima etapa, né? Então, tivemos a decisão de habilitação, o prazo para recurso, uma nova decisão em que habilitou as empresas. Desta decisão, marca-se uma sessão para abertura das propostas. As propostas são abertas, são classificadas, e aí, uma vez classificadas, abre-se novamente, né, por meio de uma decisão publicada também no Diário Oficial. Uma vez classificadas essas propostas, elas são publicadas, abre-se novamente o recurso, as pessoas recorram dessa classificação, então tomada uma decisão em relação a esses recursos, se houver, e há uma decisão de homologação, que significa um ato administrativo que vai lá e atesta que a administração pública, ao conduzir aquela licitação, fez de forma íntegra, enfim, totalmente de acordo com o procedimento e confirma o interesse da administração naquela contratação. Então, se não tiver nenhum vício de que, enfim, leve à anulação ou
não há nenhuma questão de oportunidade, deixou de ser oportuno, deixou de ser conveniente aquela contratação, então seria um caso de revogação, aquele procedimento é homologado. E aí o artigo 49 da lei, ele vem e diz o seguinte, olha, você só vai revogar, ou seja, por uma questão de interesse público em razão de fato, se for um fato superveniente, porque se não tiver nada diferente, a administração entende-se, presume-se que a licitação continua sendo conveniente, continua sendo oportuna para a administração. Então, precisa ter um fato superveniente. E é ao dever de anular sempre que for avaliada, verificada uma ilegalidade, né? Então, você precisa anular e não precisa ir ao judiciário para promover essa anulação. A administração pode fazer, pelo princípio da autotutela, ela mesma tirar esse ato do ordenamento jurídico, tá? Obviamente, tudo isso sujeito a um procedimento administrativo motivado, né? Então, e isso não gera, né, a classificação em primeiro lugar, enfim, não gera a obrigatoriedade, né, o direito adquirido de contratação do primeiro lugar, tá? Bom, e a adjudicação, que é a nossa última etapa, que além de homologar e verificar que está tudo corretinho, você adjudica, ou seja, você dá ao vencedor o objeto da licitação por meio de um ato administrativo publicado e que produz dois grandes efeitos. A partir desse ato administrativo publicado, se a administração for contratar efetivamente, né, ou seja, quando ela for contratar, ou se ela for, né, ele não pode ser preterido, ele é o primeiro lugar, é ele que tem que ser contratado, a não ser que ele se recuse. E, em segundo lugar, permite a liberação da documentação, permite a liberação daqueles que ficaram de segundo, terceiro, quarto lugar, e devolução de garantia, né, e dos documentos que estão em poder, em posse da administração pública. Então, a partir da adjudicação, a gente permite essa liberação e garante que, se houver a contratação, né, não é um direito adquirido da contratação, mas se houver a contratação, quem deve ser contratado é o primeiro lugar, a quem foi classificado em primeiro lugar, depois daquela decisão administrativa. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. É importante conhecer o passo a passo, né? A licitação é um procedimento administrativo com muitos detalhes, com muitas questõezinhas pequenas que precisam ser conhecidas. As fases da licitação são 5, e dentro, né, da lógica da 866, então é muito importante entender quais são essas fases, até porque agora nós temos uma legislação nova e é possível que haja uma comparação, né, entre essas fases e, enfim, o que mudou de uma fase para outra. Então, eu fico aqui mais uma vez à disposição de vocês e a gente volta a se falar para continuar tratando agora de outras regras que são constantes da Lei 866. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima aula. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Unicamp para o cargo de profissional para assuntos administrativos técnico em administração. Pessoal, é o seguinte, nós temos um curso online completo para você com todas as matérias. E se você assistiu a essa aula até agora, fica mais um pouquinho, porque eu tenho um recado importante para você. Eu quero trazer as informações das vantagens de você adquirir o nosso curso preparatório. Olha só, acompanhe aí comigo para você entender melhor como que funciona o curso online aqui no Vencendo Concursos. Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso ao curso de maneira imediata. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso e começará a navegar na plataforma com a gente, tudo bem? Assistindo as aulas aí. Inclusive, acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação. Então, se você quiser assistir às aulas 2, 3 vezes, a mesma aula não tem problema, tá? Lembrando que você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que uma das melhores formas e maneiras de você conseguir fixar, memorizar uma informação é justamente por meio de questões. Então, nada melhor do que questões comentadas pelos professores, ok? Tudo isso em vídeo, tá? Em aulas em vídeo, vídeo aula é o nosso foco aqui. Porém, você também
vai receber material em PDF, porque tem muito aluno que gosta sim, até para ter uns slides ali dos professores, como um material complementar. Enquanto você vai assistindo às aulas, evidentemente você vai fazendo as suas anotações, tá? Simulados, você vai ter direito a 2 simulados, nós vamos aplicar. Os simulados são importantes para medir o seu desempenho, ok? E caderno de questões, a nossa equipe está montando caderno de questões. Isso aqui é formidável, gente, na boa, porque a ideia nossa é você continuar, na verdade, dentro da nossa plataforma, não precisa sair. Então você vai ter as aulas em vídeo, material em PDF e mais caderno de questões para treinar. Esses cadernos são separados por matéria, assuntos. Então você vai ter aí de 3 a 5 cadernos por matéria. Cada caderno em torno de 200 questões. Vai fazer uma diferença gigantesca na sua preparação. E a gente está com uma promoção super especial de lançamento e também por conta de ser mês de novembro aí, caso você esteja me assistindo em novembro, tá? Valor de lançamento. Olha só, pessoal, de R$ 497, você não vai pagar isso, por apenas R$ 347, ou 12 vezes de R$ 34,65. Eu só não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Então, se você tem reais interesse em estudar para o concurso público aqui da Unicamp, Campinas, né? Universidade Estadual de Campinas, cargo espetacular, nível médio, salário de mais de R$4.000, faz o seguinte, clica no link abaixo desse vídeo, na descrição vai ter um link, você vai clicar no link, vai ser redirecionado à página do curso e lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Tudo bem? Beleza? Aí tem um botãozinho amarelo lá, você vai clicar no botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começa a estudar com a gente aqui imediatamente. Mas como eu falei, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pela nossa central de atendimento. Os números estão aí, ó, 11 94783 8693 ou o 974656052. Estaremos aqui à sua disposição para sanar todas as dúvidas relacionadas ao curso preparatório Gabaritando Unicamp, ok? Lá na página do curso tem um chat online também. Sempre tem um atendente nosso online para repassar todas as informações para você. É online mesmo, tá? Não é robô não. De maneira humanizada ele vai conversar com você e vai sanar suas dúvidas. Então qualquer coisa, chama no chat online também para sanar suas dúvidas, tá certo? Beleza? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que você faça a sua matrícula e inicie os seus estudos o quanto antes. Vai ser um concurso espetacular, só que com certeza absoluta a concorrência vai ser gigantesca. Então clica no link abaixo do vídeo aí na barra de descrição, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!